Bom, gente, senta aí que hoje vai ser aqueles vídeos sincerão. Fala galera, tudo bem? Então, já tem um bom tempo que eu não apareço, né? A gente vai ficando até mais ursinho, né? Mais gordinho, né? Mais a idade. E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre por que eu não desisti, né? Vocês devem ter visto vários vídeos aí, eu falo um pouco sobre recomeçar, sobre as dificuldades, sobre os problemas, e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre por que não desistir. E esse vídeo ele é importante também porque quem acompanha o meu Instagram já sabe, né, que na próxima segunda-feira eu estou embarcando para trabalhar a bordo de navio cruzeiro, e tudo isso foi um longo processo até chegar nessa etapa, né? O objetivo não é falar sobre isso hoje, mas falar um pouquinho sobre como foi essa trajetória, né? Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que quando alguma coisa dá certo, que ela brotou no caminho da gente, e na verdade não é, né? A minha vida como um todo, ela foi feita de muitos momentos de perda, de muitas dificuldades desde pequeno, e inúmeras vezes eu pensei em desistir, em não continuar, porque eu realmente não via muita expectativa, eu não via muita como fazer a minha vida dar certo depois de tanta coisa ter dado errado, né? Eu imagino que a cada 30 anos, né, a gente acaba fazendo essa avaliação, né? Então você com 30 você vai pensar isso, quando você estiver caminhando para 60 você vai pensar nisso de novo. A gente fica em uma constante avaliação. De qualquer forma, como eu disse, eu tive muitos momentos em que eu pensei em desistir, mas e aí? Como fazer para não desistir, né? A primeira coisa que eu acho importante é você entender que o que você está passando, caso você esteja com alguma dificuldade, caso você não esteja se sentindo bem, caso você esteja numa depressão, ou você esteja num momento em que você percebe que parece que as coisas não vão mais fluir, eu quero que você entenda primeiro que você não é o único, você não é a única que está passando por isso. Todo mundo tem muitas dificuldades, o que acontece é que algumas pessoas conseguem expor isso de uma forma melhor, enquanto outras pessoas conseguem guardar isso para elas e sentirem isso sozinhas. Eu tenho uma tendência muito maior de ser o segundo tipo de pessoa, né? A pessoa que guarda, que sofre, quieta, e isso acaba virando um tormento muito maior, porque se você não conta para as pessoas, se você não compartilha e se você não procura ajuda, que é o mais importante, você vai continuar nessa. Então entenda que, primeiro, você não está sozinho, tem muita gente passando por isso, tem muita gente com enormes problemas, tem muita gente que está com depressão, tem muita gente que está se sentindo mal, e a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma ajuda. Durante esse processo todo que eu tive, todas essas dificuldades que eu enfrentei, principalmente nos últimos 3 anos no Rio de Janeiro, eu procurei uma psicóloga que, inclusive, beijo Dani, né? Me ajudou demais da conta, foi uma das pessoas assim que mais me fez olhar e ter uma noção de realidade melhor do que a que eu estava tendo, porque realmente a gente acaba entrando muito na cabeça da gente, e a cabeça da gente é muito traiçoeira. Se você ficar pensando que você tá mal, que não vai dar certo, que não vai fluir, que não vai acontecer, infelizmente, de fato, é o que acontece. Então a primeira coisa que eu recomendo, se você estiver assim, procure uma ajuda, entenda que você não está sozinho nem sozinha, entenda que as coisas vão melhorar. E isso não significa que vai ser fácil. No meu caso, por exemplo, eu tive que abrir mão de muitas coisas, tive que perder muitas coisas para conseguir chegar numa nova etapa, para estar investindo em uma nova coisa, em um novo setor, em uma nova área, em uma nova carreira. Então o primeiro ponto é que eu não desisti, apesar das inúmeras vezes que eu estava, sabe, exausto, vendo que não tinha mais perspectiva, entendendo que não daria mais. Mas eu comecei a analisar um pouco da minha trajetória, e esse é o segundo ponto que eu indico para você. Comece a pensar em tudo que você já viveu, tudo que você já passou. Você vai descobrir que você tem uma força enorme, que você já passou por muitos problemas. Talvez hoje o problema esteja parecendo maior, e talvez ele seja, mas você tem muita força. Então, o segundo ponto que não me fez desistir durante esse processo é que, além de eu ter buscado ajuda, eu fui me conhecendo melhor. Eu fui descobrindo essa força, essa determinação. E assim, às vezes a gente não tem quem se apoiar. Muitas das vezes a gente não tem quem pedir ajuda. E quando isso acontece, você acaba
precisando ser a sua força, precisando ser o seu porto seguro. Então, por isso que, embora tenha acontecido inúmeras vezes vontades gigantescas de desistir, de acreditar que não ia dar certo, eu também comecei a descobrir que eu tinha uma força muito grande. Que assim, sabe, você também aguenta o tranco, você já deve ter passado muita coisa. Então, eu recomendo, procure uma ajuda, entenda a força que você tem. E o terceiro ponto, que é descobrir uma vontade sua, descobrir um sonho, descobrir um objetivo. Muito do que faz com que a nossa vida aconteça é a gente ter um sonho, a gente ter um objetivo. E não adianta a gente querer uma coisa gigantesca sem pensar no caminho que é para chegar lá. Eu lembro de já ter comentado isso aqui nos vídeos sobre recomeçar, mas eu estou querendo trazer para vocês uma experiência mais minha, mais particular, de como foi o meu processo, né? Que eu realmente acho que dos 27 para os 30 são a primeira vez que a gente tem todo esse choque de realidade, né? Toda essa cobrança, toda essa exigência de ter que dar certo, de funcionar, de ter que estar numa posição. E na verdade isso não é verdade, né? Porque ninguém está cobrando nada de ninguém. A gente que acaba se cobrando muito, a gente acaba se exigindo muito, mas não tem ninguém cobrando nada a gente, né? Então eu quero deixar para vocês como terceira recomendação aí, é você descobrir um sonho que você quer. E não interessa o tamanho do sonho, porque pode parecer, à primeira vista, um sonho impossível de ser realizado. Mas aí é que está o ponto. Como você pode chegar até ele? Quais são as ferramentas? Não adianta colocar um plano gigantesco se você não tem um caminho para percorrer. Se você não colocar no papel, analisar, pensar e ver formas de você chegar até lá, você vai se sentir mal, porque o sonho não vai estar se realizando, você não vai estar conseguindo conquistar. Então, assim, coloque no papel. Uma coisa que você quer muito, que você está procurando, que você deseja, coloque no papel. Veja quais são os caminhos que você tem para chegar lá. Tudo isso, essas 3 dicas que eu estou trazendo para vocês, sobre procurar ajuda, entender a força que você tem e ter um sonho, ter um objetivo, isso é apenas uma parte do processo. Isso é apenas o começo, é apenas uma forma de você começar a se mover. O vídeo sobre por que eu não desisti foi porque eu fui encontrando essas coisas no caminho. Foi porque eu descobri que não é porque deu tudo errado no passado que você não possa construir um novo futuro. Por mais clichê que esse tipo de coisa seja. Não quer dizer que a gente tem que se apegar a uma coisa e que ela tem que ser eterna. Se não deu certo, se não funcionou, não tem problema. Vamos para a próxima, vamos pensar outra coisa. E a minha psicóloga fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é quando você quer muito uma coisa e quando ela é para ser, o caminho se abre. Se você às vezes está insistindo muito numa coisa e de repente não está dando certo, não é que você tem que desistir, mas talvez você tenha que analisar, pensar, olhar para aquilo e ver. Será que eu estou fazendo tudo certinho? Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é assim mesmo que eu quero? É analisar o processo e ir conferindo. As coisas não são eternas, elas podem mudar, elas podem ser diferentes. Então, eu quero trazer um pouco disso para vocês. Se você está num momento desse, se você está pensando, não tem mais jeito, não tem como. Olha, eu posso te falar, eu estava nesse lugar, eu estava nessa posição, eu também estava sentindo tudo isso. Eu sei que não tem nada que ninguém diga que vai te confortar ou que vai te fazer pensar, não, então tá tudo bem, amanhã tá ótimo. Não é assim que funciona. Mas comece a se motivar, comece a pensar um pouco sobre o que você mais gostaria hoje, o que você queria de fato que fosse uma coisa na sua vida. Por mais que isso seja frase motivacional, que seja textos, com o tempo você vai descobrindo, quando for o momento, isso vai fazer sentido para você. Então não desiste não, continua tentando, pensa numa coisa que você quer muito, entenda toda a força que você tem, dê valor a você mesmo. Porque eu sei que é difícil, eu sei que vai parecer impossível no primeiro momento, vai parecer que não vai dar, que não vai ter como, mas acredite que isso vai mudar, isso vai melhorar. Comece a pensar numa coisa que você quer muito. Comece a pensar o que você mais gostaria hoje. E aí vamos começar a pensar também
Como que você chega nisso? E procure ajuda. Procure ajuda. Tá precisando? Fale. Vai procurar alguém que possa te ajudar. Muitas vezes os nossos amigos não entendem isso, porque eles tentam ajudar da forma que eles podem. Mas às vezes eles não têm as ferramentas necessárias. Então procura uma ajuda, um psicólogo pode ajudar, o psicólogo pode direcionar você, caso seja preciso, para um psiquiatra, se for precisar tomar um remédio. Às vezes alguns remédios ajudam por um tempo, depois você não precisa usar mais. Mas assim, não desiste não. Segue firme, as coisas vão melhorar. Eu tô aqui para falar para vocês exatamente isso. Pode ser muito difícil o momento de hoje, mas não precisa ser assim sempre. Não precisa ser o final, nem precisa ser uma situação eterna. Tudo pode mudar, tudo pode melhorar. Eu tive um ano de 2019 que, assim, se não foi o pior, estava na lista dos piores, né? Os últimos, como eu disse, os últimos 3 anos foram muito difíceis. Mas para você sair disso, você vai precisar se planejar, você vai precisar se programar, executar isso pouco a pouco. E aí pode ser que no próximo ano as coisas estejam muito melhores. Pode ser que você receba uma oportunidade boa, pode ser que você esteja no caminho de conquistar. Uma hora vai dar certo. Não desiste. Continua, segue firme, pensa no que você quer e vai atraindo essas energias boas. Eu sei, mais do que ninguém, o quanto esse momento é difícil. Mas segue firme, segue forte, planeja, entenda a sua força. Eu estou repetindo porque isso tudo vai fazer sentido. Esse momento ruim, ele vai passar. Mas você tem que entender o principal. A única pessoa que vai fazer esse momento passar é você. Sim, eu sei. A gente espera muito que todo mundo venha, que todo mundo ajude, que todo mundo participe. Mas isso é algo interior. Isso é algo que vem de dentro. Essa motivação, esse interesse, essa vontade de dar certo, ela vai aparecer. É só você descobrir o que você quer. Tá, tudo bem, não é tão simples, eu sei. Mas eu tô aqui para falar para você. Continue, siga em frente, siga firme. As coisas vão dar certo, tá ok? Olha, um abraço para todo mundo. Se vocês quiserem me seguir, vai lá no Instagram, tá? O objetivo hoje é deixar essa mensagem para vocês, falar de fato, segue em frente, as coisas vão melhorar. E eu sumi por esse tempo todo, esse 2019 quase inteiro, muito por causa disso, porque não estava fácil. Mas as coisas vão melhorar. Confie, tá certo? Um ótimo ano de 2020 para vocês e um beijo e até mais. Tchau, tchau.